Alvíceras, alvíceras. Êxodo frente e verso, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do livro de Êxodo. E no último vídeo, nós paramos justamente no ponto em que o povo de Israel escolhe finalmente a rota que tomará para chegar até Canaã. Claro, sem saber, sem prever, sem adivinhar que tomariam a pior rota possível, pelo menos sob a perspectiva da rapidez, né, do tempo empreendido para se chegar a Canaã, porque eles vão demorar 40 anos para poder chegar lá em Canaã. 40 anos, numa rota comum, uma rota em que todos pegariam, qualquer viajante pegaria. Eles, segundo os estudiosos, demorariam ali no máximo 40 dias, no máximo. Isso assim, com muito atraso, com muita vagarosidade, né? No máximo 40 dias. Contudo, demoraram 40 longos anos. E agora vamos ver alguns dos possíveis motivos para a escolha de uma rota alternativa. Ou seja, em vez de tomarem uma rota tradicional, uma rota óbvia, né, tomaram uma rota insólita, uma rota surpreendente, uma rota alternativa. E vale sempre lembrar, por que tomar essa rota? Tomaram essa rota, segundo o livro de Êxodo, porque o próprio Deus fê-los tomar por conta justamente da independência deles, do afastamento deles da presença de Deus, se sentindo independentes e autônomos, já querendo fazer a vontade deles em vez de fazerem a vontade de Deus, e aí ficando 40 dias espiando a terra dos outros, né, a terra de Canaã. Então Deus disse, olha, então vocês vão ficar 1 ano para cada dia em que vocês ficaram achando que eram donos de seus próprios narizes. Então ficaram 40 dias espiando de maneira independente, meio que se esquecendo de Deus. Então ficaram também 40 anos, 1 ano para cada dia no deserto. E aí então, por conta disso, Êxodo vai dizer que eles vão ficar no deserto 40 anos e tomarão um caminho muito longo, e não apenas tomarão um caminho longo, né? Eles vão, inclusive, em determinados momentos, darem voltas, né? Ficarem numa peregrinação circular pelo deserto, o que é pior ainda. E, enfim, e há também digamos assim, a motivação, né, de tomarem essa rota, porque era um caminho assim que seria certo que não haveria a presença de inimigos, né, dos egípcios que estavam em busca deles, né? Não pense você que só porque eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram do outro lado do mar, os egípcios disseram, beleza, perdemos, mais sorte da próxima vez, vamos voltar para casa e esquecer de vez esses judeus. Não foi isso que eles disseram, não foi isso que eles pensaram, muito pelo contrário, havia ali um medo da parte dos judeus, né, na época ainda não judeus, mas israelitas, de ainda serem perseguidos pelos soldados do faraó. E, claro, sem contar os outros inimigos de outros povos que poderiam também aparecer pelo caminho. Então, esse caminho também, além de ser um caminho que foi colocado como provação, como castigo por Deus na vida dos israelitas, também foi um caminho que eles tomaram, porque, segundo outra passagem de Êxodo, porque era um caminho pelo qual seria muito improvável um ataque inimigo, ou seja, um caminho mais seguro. Então, alguns dos possíveis motivos para a escolha de uma rota alternativa é o assunto que nós vamos tratar aqui neste vídeo. Já falamos dois, né? Acabamos de falar 2 desses motivos, mas há ainda aí mais alguns, né?
possíveis e prováveis motivos. O primeiro deles é a proximidade. O caminho da terra dos filisteus era muito próximo do Egito. Sendo assim, seria a rota mais fácil para retornar ao Egito. Então, tem lá realmente algumas passagens do livro de Êxodo que o povo diz: puxa, que saudade do Egito, né? Foi para isso que Moisés nos libertou do Egito, para passarmos fome aqui, para passarmos sede aqui, não é assim? Então, muitos estavam sendo tentados para voltarem para o Egito. Então, o caminho da terra dos filisteus era um caminho muito próximo do Egito. Era o caminho mais óbvio, como já vimos. Então, pegar esse caminho é a mesma coisa que tomar o caminho de volta para o Egito. É só você mudar ali o sentido, a direção da sua fuga, que você, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, estaria de volta ao Egito e cairia na tentação, na armadilha da tentação. E aí já era, ou era morte, ou era servidão. Em Êxodo 13 a 17, fica claro que um dos motivos para a escolha de uma rota alternativa e complexa seria evitar que os filhos de Israel se arrependessem de ter saído do Egito e resolvessem retornar. Abro aspas. E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno: que não se arrependa ao povo ao ver guerra e volte ao Egito. Rashi, Ibn Ezra e Naamanides deixaram clara esta ideia. Bom, aí não interessa o que eles disseram aqui agora. Aí vem assim: Deus não os deixou seguir pelo caminho dos filisteus, por ele ser próximo, e os levou para uma terra distante, para que não tivessem medo de alguma guerra e dissessem: vamos voltar para o Egito. Sabemos que Deus conhece o futuro e sabia que iam se arrepender se fossem pelo caminho dos filisteus, e disse para que o povo não se arrependa. Bom, Ibn Ezra, sobre Êxodo 13 a 17, vai dizer assim: é fácil voltar pelo mesmo caminho para o Egito. Deus não deixou que fossem pela terra dos filisteus por ser próxima. Se arrependeriam e voltariam logo para o Egito. Bom, tudo isso aqui a gente já disse, né? Aí ele acrescenta assim: pelo caminho do deserto não precisariam temer batalha alguma até a chegada às terras de Sihon e Og, reis amorreus, terra que foi dada a eles. Neste momento já estariam longe do Egito. A guerra contra Amaleque e em Refidim não havia mesmo não havia como voltar por causa dela, porque eles não atravessaram o território de Amaleque. Bom, e assim por diante. O mais rápido, fácil e direto caminho do Egito para Canaã é pelo nordeste, seguindo a costa do Mediterrâneo, atravessando a terra dos filisteus, que fica na costa oeste da terra de Israel, pelo caminho da terra dos filisteus. Da mesma forma como este seria o caminho mais fácil para deixar o Egito, seria também o caminho mais fácil para retornar. Muito bem. Houve momentos em que os filhos de Israel desafiaram Moisés e desejaram voltar ao Egito. Se este retorno fosse rápido e fácil, provavelmente muitos teriam retornado. Durante o ataque dos Amalequitas, lá em Êxodo 17, do 8 ao 13, por exemplo, os israelitas já estavam longe demais do Egito para retornarem. Se os filhos de Israel tentassem passar pela terra dos filisteus, correriam o risco de provocar uma guerra, já que a fé de muitos ainda era fraca. A perspectiva de guerra poderia ter feito com que estes retornassem ao Egito, conforme Êxodo 13, 17. Alguns comentaristas afirmam que já havia alguma inimizade entre israelitas e filisteus, mas havia ainda outro motivo para evitar a guerra contra os filisteus: o tratado de não agressão entre Abraão e o rei dos filisteus Abimeleque, lá em Gênesis 21, do 22 ao 34. Em diversos locais da Bíblia hebraica há a menção da vontade de parte dos israelitas voltarem ao Egito. Pi-Hairote em Êxodo 14, 10, Refidim em Êxodo 17, do 1 ao 7, Mará em Êxodo 15, 22, Taberá, Quibrot, Ratavá em Números 1,
1. O episódio dos espiões em Números 14. Muito bem. Então, primeiro motivo, né, para a escolha dessa rota alternativa é muito mais longa. A proximidade da rota mais óbvia, pelo caminho da terra dos filisteus, faria com que o povo se arrependesse e quisesse voltar para o Egito, até por ser muito perto, né? Por estar muito próximo de lá. Muito bem. Segundo, evitar fortificações egípcias. Então, tomaram esse caminho maior para evitarem fortificações egípcias. Já falei sobre isso. Eu não vou reler isso aqui, tá? Terceiro, plano divino. Também já falei, né? Supõe-se que o tempo marcado pelo plano divino para a ocupação da terra pelos cananeus, juntamente com os outros povos que a habitavam, ainda não havia transcorrido, ou seja, quando os filhos de Israel saíram do Egito, ainda não estava na data em que deveriam conquistar a terra de Canaã. Isso aqui é importante, eu não tinha falado ainda. Esse terceiro motivo aqui, plano divino, ele se divide em duas partes, né? A primeira parte é aquilo que eu falei, ou seja, era plano de Deus castigar o povo de Israel por terem passado 40 dias independentes dele, de Deus, se achando os tais, já querendo escolher por si sós, né, o caminho que deveriam tomar, e sem consultar a Deus, sem esperar que viesse a diretriz de Deus. Então ficaram 40 dias espionando as terras e tal. É o episódio famoso dos espias. Então Deus, como eu já falei várias vezes, Deus vai lá e castiga, né, o povo, dizendo: olha, se vocês passaram 40 dias se achando independentes, longe de mim, então eu também vou fazer com que vocês fiquem 40, só que anos em vez de dias, né, no deserto. E aí, esse caminho que eles tomaram, muito maior, muito mais longo, muito mais árduo, de certa maneira, seria proposital e serviria como um castigo de Deus para o seu povo por terem se afastado dele. O segundo motivo é essa questão aqui do plano divino também, só que sob o aspecto não do castigo de Deus para o povo dele, mas do castigo divino para o povo inimigo, né? A ocupação da terra pelos cananeus ainda não havia transcorrido. Ou seja, quando os filhos de Israel saíram do Egito, né, e se dirigiram para Canaã, ainda não estava na data em que deveriam conquistar a terra de Canaã. Segundo Ginsberg, quando os filhos de Israel completaram 180 anos no Egito, Ganon, um descendente de José, da tribo de Efraim, reuniu membros de sua tribo que, confiantes em suas qualidades militares, deixaram o país em direção a Canaã. Seguiram pelo caminho mais curto até Gate, né? Lá, após um encontro violento com os filisteus, foram exterminados, e apenas 10 deles sobreviveram e retornaram ao Egito, trazendo a notícia da tragédia para os demais filhos de Israel. Este tratado estaria em efeito por 3 gerações, né? Segundo esse autor Ginsberg. 3 gerações. No tempo do êxodo do Egito, o rei dos filisteus era um homem muito idoso, neto daquele Abimeleque, ou seja, o pacto ainda estaria em vigor. As outras nações, especialmente aquelas a serem conquistadas, ao ouvirem os relatos dos milagres ocorridos no deserto durante os 40 anos, supostamente se sentiriam aterrorizadas, tornando a conquista mais fácil. Então, veja, interessante isso aqui. Por quê? Porque os milagres que Deus fará nesses 40 anos em que o povo passará no deserto serão tão grandes que repercutirão nos territórios vizinhos, dentro de Canaã inclusive,
e farão a propaganda gratuita do poder daquele povo, da força daquele povo, porque eles serviam a um Deus realmente poderoso, né? Então, na hora que eles fossem invadir a terra inimiga, na hora que eles fossem tomar Canaã, de fato, eles já chegariam já com a fama desse Deus, né? Das maravilhas feitas por esse Deus. Então, é interessante porque muita gente não para pensar nisso, né? Mas o plano de Deus, ele era um plano para o povo de Israel como um castigo, como servia esses 40 anos no deserto, esse caminho longo serviu como castigo, como eu já falei, para o povo infiel, que foi infiel por 40 dias, e serve também para punir, aliás, não para punir, mas serve também para cumprir, né, o segundo Ginsberg, esse acordo, esse pacto bilateral, né, entre o povo do Egito, né, e o descendente de José, ou seja, entre o povo de Israel. Então, não poderia Israel tomar ali aquela área de Canaã, enquanto 3 gerações depois ali de Ganom, né, que era descendente de José, não passassem, né, não se cumprissem. E também por esse terceiro motivo, o plano de Deus também para aquela rota maior ter sido escolhida, era também para que mais tempo passando mais tempo, né, no deserto, o povo viveria mais milagres, viveria coisas mais sobrenaturais, grandes feitos miraculosos, e isso ia ao longo dos anos fazendo a fama daquele povo e daquele Deus, aterrorizando os cananeus, né, os cananitas, quando de fato Israel fosse entrar para tomar mesmo a terra para ele. Muito bem, então vamos parar por aqui, o vídeo já está ficando um pouco longo, e no próximo vídeo a gente vai continuar a ver possíveis motivos pelos quais o povo de Israel tomou essa rota insólita, inaudita, inesperada, muito maior, né, que ninguém tomava para chegar a Canaã.